A gente artesão, às vezes, tem uns pensamentos bem parecidos. Se houver alguém já aí que tenha pintado, é meramente coincidência, tá? Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã, tá? Vou tentar e eu pensando, vou trazer uma pinturinha aqui diferente, mas também eu vou aprender aqui juntinho com você, tá? Porque a gente mesmo sabendo pintar alguma coisa, não 100%, nem tudo, porque não somos perfeitos. Perfeito é o nosso Deus. A gente tenta fazer de forma que você, eu tento fazer de forma que você entenda, tá? Então aqui você está vendo esses riscos, vai ser com a cobertura de chocolate. E vai ter uns pontozinhos também aqui de chocolate, né? Então eu vou marcar esses pontozinhos, tá vendo? Olha, esses riscos aqui, eu vou marcar com o terra queimada. Porque quando eu voltar para pintar, ele está marcadinho. Se eu passo uma tinta por cima, sempre apaga. Eu não gosto de estar riscando o tecido já pintado, tá? Então eu prefiro fazer assim, tá? Clareador e o terra queimada. Vou marcar aqui porque esse terra queimada ajuda bastante na hora da gente fazer um suposto chocolate, né? Estou com esse pincel da Condo, esse é o zero, é próprio para contorno, tá? Acabamento. Então veja que eu vou marcar aqui, olha, clareador. Não precisa botar uma tinta muito grossa, dilui bastante, porque é uma marquinha. Se for necessário, a gente volta trabalhando com ele novamente, tá? Ó, esse aqui são os detalhezinhos com chocolate que tem dentro do sorvete, né? É um sorvete de coco, tá? Então, veja que eu vou marcar, olha. Tá vendo? Quando eu pinto com a outra tinta, esses detalhes não se apagam, ficam um pouquinho mais apagadinho, mas bem fácil da gente ver, tá? Com o terra queimada. Agora, gente, no coco é diferente. Aqui no coco tem essas marquinhas aqui, olha, também é o mesmo caso. Eu vou trabalhar com tinta escura aqui. Se eu passo sobre esses riscos, eles vão apagar, não é? Ó, não faço isso só por você não, tá bom? Você é honesto, eu faço por mim também. Eu sempre me perco depois, tem que estar riscando, tem que esperar secar e tá botando o carbono por cima, tirar de novo. E realmente é bem desagradável. Então, eu já deixo marcadinho, porque aí eu não me perco, tá? Olha, se você ainda quiser já marcar também aqui, olha, o detalhe, tá vendo, ó, da cobertura, você também já pode, porque aqui vai ser feito mesmo com uma cor aproximando bem da cor do chocolate, e também fica legal, tá? Mas aí é gosto. Eu gosto de fazer e vou fazer, tá bom? Então, você também pode, olha, contornar os detalhes, ó, da cobertura, tá? Agora, voltando pro coco, estas marquinhas aqui vão ser com uma tinta branca. Mesmo eu pintando com outra cor, eu vou ter os meus risquinhos aqui, tá? Bem fácil de ver e não me perder, tá bom? Faço aqui em toda essa marquinha. Ui, olha, botei aqui em cima. Marquei aqui os detalhes com, viu? Marquei aqui também a parte da cobertura, mas se você já pinta, já se sente segura,
não tem problema, tá? Como eu disse, eu prefiro marcar, mas também é gosto, tá? Passei essa tinta aqui, já está bem seca. Agora eu vou começar pelo sorvete. No sorvete eu vou usar a tinta branca. Vou usando um pouquinho da tinta branca, juntamente com o areia, olha só. Já vou espalhando os dois juntinhos, tá? Um pouquinho do clareador para ajudar a espalhar bem aqui essa tinta. Eu estou com o pincel número 8 da Condo. Gente, esse pincel tem mais de 8 anos, ele já é bem usadinho, tá? A cerda comidinha pelo tempo, mas ele é muito bom aqui, olha, para trabalhar, espalhar tinta. E veja, conforme ele foi sendo moldado pelo tempo de uso, eu consigo pintar cada cantinho aqui, olha só, que teria que fazer com um pincel de número menor, tipo 4, 2, eu consigo fazer com ele. Então, faça assim você também. Não jogue seus pincéis velhinhos fora, vai selecionando o que vai te ajudar, o que você pode precisar. Vou intercalando um pouquinho da tinta branca, clareador, um pouquinho do areia, tá? E já venho logo, olha, cobrindo cada traminha aqui, tá? Então, eu vou preencher todo aqui. Fica um lugarzinho mais claro, fica um lugarzinho mais com a cor do areia. E eu vou preencher toda essa parte aqui do sorvete, tá? Eu vou deixar ela dar uma descansa, não é secar não, tá? É dar uma descansadinha. Estou com o cinza lunar, a tinta branca, clareador limpo, né? Porque não pode manchar aqui de outra cor, porque a polpa do coco, normalmente ele é bem clarinha. Mas tem assim uma corzinha, me dá bem parecido aqui com o cinza lunar. E veja que eu já fiz esse pedacinho para testar. Como eu disse, gente, eu nunca pintei coco. É a primeira vez que eu vou pintar coco, tá? Em todos esses anos, nunca me incomodei. Mas me deu vontade de fazer aqui um desenhozinho diferente, né? Então, com um pouquinho do cinza lunar, bem pouquinho, eu vou passando esse cinza lunar. Cuidado para não sujar aqui a parte do sorvete, né? Olha. Tá vendo? Ele tem umas marquinhas aqui, né? O coco, quando a gente corta, não fica certinho. E a gente vem seguindo esse desenho. Não é um coco natural, tá? É um desenho mesmo, mas estou buscando fazer aqui como se eu tivesse, gente, com um coco natural, tá bom? Olha aqui, eu vou circulando ao redor desses riscos que eu fiz, espalho bem essa tinta. Hoje aqui tá um pouquinho quente, por isso eu ando um pouquinho mais rápido, tá? Mas veja, ó. Com o ladinho do pincel, eu vou espalhando essa tinta. Com essa tinta branca e o cinza lunar está bem ralinha, tá? Gosto de trabalhar com minhas tintas ralinhas. Tem um carocinho aqui. Como aqui eu disse, tá bem calorzinho hoje, ela seca mais rápido, então a gente vem e trabalha mais rápido. Olha, veja que tá ralinha mesmo, olha como eu espalho ela aqui no tecido, pelo fato dela estar bem ralinha, tá? Vou trabalhando com clareador juntamente com essas tintas, que é para realmente cobrir cada traminha do tecido. Esse tecido é de boa qualidade, é do Santa Margarida. É especial esse pano, gente, para pintar, para secar louça, para usar, para ornamentar. Muito lindo a cor. Continua. Você lava, ele não escurece.
Você lava, bota de molho, põe água sanitária, ele não muda de cor, não fica encardido, não fica amarelo. Ah, e um detalhe muito bacana que eu não gosto quando acontece nos panos é quando eles encolhem, tá? Esse aqui não encolhe, tá? Você pode ficar tranquila. Vou espalhando aqui liso. A tinta precisa estar bem ralinha para a gente cobrir as tramas do tecido, porque é bem fechadinha a trama desse tecido. E a gente precisa realmente cobrir aqui cada traminha, tá? Tem pressa, tranquila. Não precisa a gente trabalhar depressa correndo, né? Sem contar que eu não gosto, tá? Quando eu venho aqui para minhas pinturas, eu não venho correndo. E se eu venho para fazer um vídeo para te explicar, eu corro menos ainda, né? Senão, como é que eu vou te explicar? Fazendo a pintura de qualquer jeito, rapidinho. Ensino, eu busco dividir com você o que eu sei passo a passo, de forma que você entenda, eu espero, tá? Nunca fiz curso, sempre tive um professor especial que é o meu Deus, ele me deu o dom, eu busco me aprimorar cada vez mais. Errado, tá? Eu ensino a você exatamente como eu sei fazer, como eu aprendi com ele, eu trago para você, tá? É um mínimo, tá? Quase não dá nem para ver. Alguns lugarzinhos a gente aperta um pouquinho mais a mão e a gente volta aqui para acertar, tá? Os cantinhos, sempre mais sombreado, né? Olha, passo a tinta bem ralinha mesmo, tá? Gosto das minhas tintas bem ralinha porque eu volto. Eu sempre volto para arrumar minhas tintas. Se eu ponho muita tinta logo na primeira mão, eu não vou conseguir, né? Então, veja que é tudo muito suave, delicado. Aquela sombrazinha que fica entre a polpa e a casca, parece bem assim um cinzazinho lunar mesmo. Então, por isso eu estou aqui fazendo mais ou menos parecido, tá? 100% a gente nunca faz. Aqui está descansando, aqui está descansando. Enquanto isso, eu vou adiantar aqui a parte da casca. Que o coco não é uma cor única, ele é um manchadinho. Ali, uma manchinha aqui, uns riscadinhos lá, um riscadinho cá. Só que ele tem algumas manchas mais amarelinho, mais clarinho. E a gente vai tentando buscar aqui mais ou menos a cor. E aqui eu vou trabalhar, olha, começo por aqui com o marrom, é o marrom puro, tá? Tá, gente? Tá bem rainha mesmo essa tinta. Vê que aqui tem uma marca, né? Um risco, ó. Aqui tem outro, porque essa aqui são manchas. Eu preferi deixar assim, que é pra ficar melhor pra você ver daí, tá? Então, olha, vou seguir mesmo passando por cima dessas tinta branca, né? Que a gente passou, tá? Cuidado para não manchar o coco de baixo aqui. Ele já está quase pronto. Olha, já vou cobrindo, já vou trabalhando sobre essas tramas. Então, aqui estou com o marrom. Já aproveito, já faço, tá vendo? Olha, desse lado aqui, ó. Aqui, eu vou até marcar aqui, ó, pra você ver, ó. Já deixei marcadinho mesmo, pra você não se perder aí, nem eu, porque, gente, a gente risca com o lápis ou com o carbono. Detalhe que quando você pinta
por cima com cor forte, tipo assim, né? Como eu estou fazendo agora, vai sumir essas marquinhas. E fica muito ruim. Eu não gosto de estar riscando a minha pintura já pintada. Porque some, não adianta, né? Vou pegar aqui um pouquinho do terra queimada, clareador. Vou trazer aqui, olha, um pouquinho, cuidado para não sujar essa bordinha dele que é de outra cor. Aqui, por cima desse marrom. Olha a minha tinta ralinha, que ela bate logo, o tecido já absorve, tá? Ó. E agora eu vou trabalhar com esse. Aqui, ó. Marrom, terra queimada, marrom juntinho, como eu fiz aqui, com a tinta areia e a tinta branca, olha. Pego um pouquinho do marrom, clareador, espalho, vou trazendo pra cá. Um pouquinho do marrom sujo no terra queimada. Aqui eu acerto com o pincel sujo das duas misturinhas. Desfaço essa marca aqui, tá? Não pode ficar, viu? É porque aqui já está quente. E é cedo, né? Aqui é o marrom. Olha, aqui é o marrom. Espalho bem. Aqui, nesse caso, não é legal trabalhar com brochinha, tá? É legal trabalhar com o pincel, porque você vai formando, tá vendo? Olha, essa união, você vai unindo essas tintas. Agora, veja, eu venho com um pouquinho do siena natural. Vou botar aqui, olha, pego o clareador do lado que não tem tinta branca, porque eu não quero aqui agora tinta branca. Então, olha, veja que com o siena natural sobre esse marrom aqui, eu vou espalhando, tá? Olha só, siena natural. Depois venho com um pincel pequeno para acertar. E com esse siena natural, olha, eu vou avançar aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho para cima dessas cores, olha só. Pouquinho do marrom, acerto aqui, depois eu acerto, porque eu não fiz acabamento justamente por isso, tá? Podia dar uma borradinha, né? Sempre borra. Então, olha. E você tá vendo que não apagou, né? Lindo. Ó, sujo no marrom, sujo nesse pingo aqui do siena, porque nesse pedacinho aqui, ó, pouquinho, pego com a mão sobre leve a tinta para não sujar as tintas uma com as outras. Mas se você pega com a mão leve, então você não suja, tá? Olha. E aqui eu vou trabalhando sobre essas tintas, misturando. Vou lavar o pincel. Agora eu venho aqui para cobertura. Estou com terra queimada e a tinta preta. Chocolate meio amargo, né? Nada de muito doce. Primeiro faço aqui uma base com o terra queimada, clareador. Estou com o pincel número 2, porque aqui já é pequeno. Cuidado para não borrar a parte da tinta clara, né? Olha. Clareador para ajudar aqui, porque esse pedaço está sem tinta. Então,
com o mínimo da tinta preta, gente, é um mínimo mesmo, tá? Ponho aqui e vou fazer aqui também, olha. Mas eu não deixo essa tinta secar. Ponho ali, limpo o pincel. Eu não deixo a tinta secar, eu passo essa tinta preta logo sobre o terra queimada, porque assim elas vão secando e já pegando essa cor bonitinha. Sem sujar o meu terra queimada com a tinta preta, pego sobre leve e continuo aqui fazendo. Eu já vou fazendo essas partes, esses pedacinhos aqui maiores. Ó, veja que o pincel sujo da terra queimada com a tinta preta, ele já vem, né, misturando e dando essa corzinha aqui bonitinha, né? Aqui vai ter uma cerejinha. Nessa parte daqui, bem pertinho da cerejinha, eu venho apenas com o pincel sujo da tinta preta, né, como eu estou usando aqui, e passo nesse pedacinho que tem o chocolate. Quando ele é bem trabalhado, ele fica com uma cor bem bonita, né? Mas ele tem que ser bem trabalhado. Quem trabalha com chocolate sabe disso. E assim, como eu fiz essas duas, eu faço todas essas outras aqui. Um pouquinho de terra queimada com um pouquinho da tinta preta mínimo, tudo muito ralinho. Passei essas cores aqui na suposta cobertura. Que a gente faz um pedacinho, seca um pedacinho, vai secando ali, eu pinto aqui e assim eu caminho aqui com a minha pintura. Com o pincel número 2, esse aqui já é uma cerda mais firme, tá? Aqui eu preciso de uma cerda firme para seguir bem sobre o risco. Com o marrom eu vou, veja aqui, ó, vou trabalhar aqui. Aqui eu estou com o marrom puro. Aqui tem a marca que eu passei, tá vendo, ó, do lápis, né? Com o mínimo dessa tinta branca bem aguadinha ainda, eu pego aqui sobre o marrom molhado, trago um pouquinho até cá em cima, olha, pincel mais sujo do que outra coisa, tá? Pouquíssimo mesmo, olha só. Agora, eu viro o pincel e vou subir um pouco aqui com essas manchas, tá? Nada muito. Só um pouquinho mais, gente, desculpa aí o barulho, mas aqui é bem complicado pra gente encontrar silêncio, tá? Olha, pego, deixando esse pedacinho aqui, tá vendo, ó, bem marcadinho. Ó, com as costas do pincel eu vou deixando um bolinho aqui de tinta branca, olha, boladinho aqui mesmo, tá? E vou subindo com ele, ó. Vou arrastando essa tinta aqui pra cima, veja só. Fiz de baixo pra cima, agora eu faço de cima pra baixo, na mesma direção dessa tinta branca, tá? Olha. Não encosto nessas. Um pouquinho.
porque ela vai secar aqui sobre essa cor, com essa sujeirinha. Aqui nesse cantinho também, ó. Opa, a tinta nem veio, ó. Estou com um pincel de cerda firme, tá? Precisa um pincel de cerda firme aqui. Não é cerda dura não, tá? Firme mesmo, olha. Aqui, ó. Arrasto pra cima. Arrasto pra cima. Arrasto pra cima. Antes de terminar aqui o sorvete, eu venho com o vermelho vivo. Vamos aqui adiantar, né, a nossa cerejinha, para secar já tudo junto. Estou com o vermelho vivo, pincel número 2, clareador. O vermelho tá bem ralinho, tudo muito ralinho aqui. Vou espalhando, já deixei tudo aqui riscadinho, marcadinho, para ver onde eu passo o vermelho mais escuro, o vermelho mais claro, tá? Aqui, vermelho vivo. Não precisa lavar o pincel, mas eu viro ele. Aqui eu venho com o púrpura. Passo púrpura, clareador. Passo aqui também, bem encostadinho, nesse tom aqui da cobertura. Aqui. Pego o pincel, passo aqui, ó. Esse pedacinho aqui é bem sombreado, tá? Limpo o pincel e vou trabalhar esse púrpura aqui. Não avanço para cima desse vermelho vivo. Esse pedacinho aqui. Vermelho vivo nesse pedacinho para acertar. Acerto aqui. Fiz uma cerejinha um pouquinho grande. Lavo o pincel com o terra queimada. Ela é bem sombreada, tá? O desenho, né, que eu peguei é bem sombreado. Aqui eu venho com o terra queimada sobre o púrpura, tá? Limpo o pincel e vou arrastar esse terra queimada aqui para cima. Terra queimada aqui também. Limpo o pincel e acerto essa tinta aqui. Não avanço para cima do vermelho vivo, tá? É sobre o púrpura. Aqui. Sigo, tá vendo, ó? Esse detalhe aqui onde está o cabinho. E venho quase avançando sobre esse púrpura que eu passei, ó. Mas também não apago todo o púrpura, tá? Aqui é bem mais escuro, então eu venho com mais um pouquinho do terra queimada, olha aqui embaixo, tá vendo? Bem, quase se juntando a esse tom aqui da cobertura, tá? Com esse pincel sujo, pego um pouquinho do clareador, um pouquinho do púrpura sem sujar o meu púrpura e venho aqui
Agora eu avanço o mínimo para cima aqui desse vermelho vivo. Um pouquinho, olha, tem uma voltinha ali, eu faço, mas veja que ficou um pedacinho aqui sem, tá? E aqui, ó, com o pincel assim, ó, arrasto o mínimo aqui para cima, mínimo, tá? Uma sombra mesmo. Assim como aqui, ó. E aqui. Mas viu que eu deixei o vermelho vivo e não apaguei totalmente esse púrpura, tá? Lavei o pincel, sequei bem e venho com o vivo. Vou pegar aqui, olha, um pouquinho sobre esse que eu passei, tá? E aqui eu vou já dando uma avivadinha, pra secando já bonitinho. Aqui, nesse pedacinho, eu venho, olha, com o vermelho vivo, tá? E fica marcadinho mesmo. Com o pincel de contorno, esse aqui é o 0 da Condor. Com essa tinta branca, é um mínimo, veja que quase nem aparece no pincel. Porque nesse pedacinho aqui, olha, que eu fiz esse movimento, eu venho mínimo com a tinta branca, olha. Aqui, aqui, pulo um pedacinho e faço aqui menor, tá? Depois eu vou precisar reavivar essa tinta. Aí eu reavivo apenas o vermelho vivo e a tinta branca, tá? Porque é mesmo aqui o que aparece para mim, são essas coresinhas. Com esse pincel aqui, ó, do ladinho, acerto ali, limpo e acerto aqui com o terra queimada mínimo também, faço aqui, ó, limpo com o vermelho vivo, eu vou acertar aqui, ó, que sempre dá uma apagadinha, né? Com esse mínimo ainda do terra queimada, quase nada, eu faço aqui também. Com o vermelho vivo, faço aqui também. Vou lavar o pincel com o vermelho vivo e esse pincel piquititinho. Olha, vou dar uma circulada aqui. É um mínimo de tinta, tá? Só dando uma corzinha nesse vermelho vivo, mas mantendo a cor dele, tá? Que eu sei, né? A gente sabe que é o vermelho vivo, né? Faço aqui, olha só, também. Com esse pingo do vermelho vivo, eu avanço para cima dessa corzinha, espalhando, porque essa tinta não fica parada, né? Aqui a gente espalha ela, mas não tiro nenhuma e nem a outra. Vai secar, como tudo aqui, e a gente vem arrumando aonde for preciso, tá bom? Com esse pincel ainda e o terra queimada, eu vou contornar toda essa cobertura. Aqui precisa ser mesmo um pincel pequeno para não correr o risco de acrescentar aqui nada na nossa pintura, tá? Mas como é um pedacinho aqui bem sombreado, eu venho logo em seguida, antes que seque, com um pouquinho da tinta preta. Olha, vou botar aqui
deixo todo ali. Apenas o pincel sujo eu vou passar sobre esse terra queimada antes que seque, tá? Preciso que elas sequem juntas. Vou acertando aqui, terra queimada, acerto aqui, com a tinta preta pouquíssimo, acerto aqui também, acerto aqui. Mas aqui para esse meiozinho, pego esse pincel com um pouquinho do terra queimada, sem a tinta preta. Aí pego um pouquinho do clareador, porque aqui é um espaço maior, né? Então, eu uso aqui, olha, um pouquinho do clareador para ajudar, porque ela já está seca. Mas eu preciso espalhar aqui, né? Então, olha. Aqui, nesse meiozinho, eu não passo a tinta preta. Até aqui, olha, vou até acertar já para você ver, ó. Aqui eu não passo a tinta preta, nesse meio não passo a tinta preta e nem nesse pedacinho aqui. Quando eu chego aqui, opa, vou acertar esse pedacinho com apenas o terra queimada, tá? E vou espalhar para aqui, espalho para aqui. Como esses aqui é maior, né? Como esses são um pouquinho maiores, tiro aqui um pelinho que entrou. Eu agora já venho com esse pincelzinho número 2, porque eu consigo trabalhar com ele aqui, tá? Quando chega aqui, eu arredondo. Se não conseguir, continua com o pincel de contorno, esse 0 que eu estou com ele, tá? Aqui também é um espacinho maior. Aqui. Você vê que eu passei uma primeira mão e agora eu estou passando uma segunda, né? Acerto ali, acerto aqui, aqui também logo. Com a tinta preta. Tinta preta. Agora eu vou acertar com esse pincel pequenininho e a tinta preta, fazendo aqui direitinho, acertando, porque tem uns mais redondinhos, tem uns parecendo meio amassadinho. Se tiver alguma trama sem pintar, gente, agora é a hora, e eu borrei ali. Não subo com a tinta preta até aqui, aqui pra cima, tá? Se for necessário, depois eu venho e acerto. Porque eu passo um pingo da tinta vermelha ali. Aqui, nesse cantinho aqui, eu posso acertar. A tinta preta. Pego um pouquinho do clareador, porque aqui eu tô passando na parte do tecido puro, tá? Ó.
Opa, opa, cuidado para não acrescentar, né? E assim eu vou acertando aqui cada pedacinho. Lavo o pincel. Aqui tem um pedacinho bem clarinho. Pego, olha, daqui, tipo uma vírgula. Limpo o pincel e vou acertar aqui. Eita, já secou. Não tem problema, depois eu acerto, tá? Aqui a mesma coisa, nesse pequenininho, ó, uma virgulinha. Depois eu venho com a tinta e acerto para ficar bem bonitinho, tá? Aqui. Aqui, como é maior, é um pouquinho maior. Aqui é pequeno. Acho até que eu acrescentei terra queimada. É uma virgulinha. Terra queimada. Terra queimada. Também, aqui também. Com esse pincel número 2, que eu já estou trabalhando com ele, ele também é usadinho, já bem usadinho, mas a cerda dele é bem macia, tá? Não é mole a cerda dele, é macia. Com esse púrpura, aqui tem uns detalhezinhos, gente, avermelhadinho, como se tivesse vindo o reflexo dali pra aqui, ó. E esse reflexo vem até aqui. Desse lado não encosta, porque ela está meio que tombada. A parte mais alta foi o que trouxe o reflexo. Como aqui tá encostado, ela ficou bem retinha aqui, bem rentezinha, um pouquinho. Antes que seque totalmente essas cores todas que eu passei aqui, olha, eu venho com um pensamento da tinta vermelho vivo. E veja que eu faço assim, olha só. Vou fazer aqui, olha só. Se estende até aqui. Aqui, que eu disse que é bem juntinho. E agora, olha que faço aqui, ó, com o pincel espalhando, tá? Ficando mesmo só esse detalhe lindo aqui, gente, olha, tá? Aqui. Por quê? Mesmo sendo vermelho vivo bem clarinho, eu estou passando sobre outras cores de tom bem forte, né? Então, vai sumir sim, tá? Com certeza vai ficar bem aquela sombra delicada, suave, tá? Vou deixar agora secar para voltar reavivando um pouquinho esse vermelho vivo com o sépia, esse pincel número 2 da Fundo. Molho no clareador, porque eu vou passar esse sépia, é aquela casquinha, a casca do coco, quando a gente quebra, ele dá bem um sépia, ou eu vejo um sépia, né? Tá? Mas depois em algum lugar ou outro eu venho com um pouquinho da tinta preta por cima. Então, para terminar de vez aqui esse sorvete, eu preciso também que tudo aqui esteja pronto. Então, já vou adiantando pedacinho por pedacinho, tá? Olha, pego com o pincel meio assim, tá vendo, ó? Nem deitado, nem em pé. A tinta sobre a pontinha dele apenas, porque eu preciso, gente, de 1 milímetro aqui do tecido puro sem tinta, porque aqui
Aquela casquinha que fica no coco, eu vejo também um marronzinho. Então, eu estou buscando aqui, apesar de ser um desenho, mas eu estou procurando fazer de forma bem parecido com o real, tá? Aqui eu vou circular com esse sépia, olha. Calma, paciência pra gente não borrar, não acrescentar, porque isso aqui realmente é um espaço pequeno. E veja que eu vou, se tiver com a mão na frente, desculpa, mas às vezes é necessário, né? Olha, por conta da posição do desenho. Então, vou passando esse CEP aqui. Aqui, como tem esse pedacinho, né, um desenhozinho, eu aumento um pouquinho, não tem problema, tá? E como a posição aqui agora vai ficar ruim, para eu mostrar, eu vou terminar de preencher esse aqui até aqui, nesse cantinho, tá? Mas aí eu viro a tábua um pouquinho, porque assim eu não corro risco de borrar minha pintura. Aqui não posso borrar porque não pode acrescentar nada desse desenho, já está no tamanho certo, tá bom? Então, eu faço aqui assim até chegar aqui, tá? Lembre sempre que precisa ficar, olha, 1 milímetro no tecido puro sem tinta, tá bom? Passei o CEP até chegar aqui. Eu venho com o marrom puro, tá? E o clareador, estou com esse pincel aqui da Acrylex, 3 zeros, tá? Olha, com o marrom clareador, eu faço esta parte aqui, esse pedacinho que ficou sem a tinta no tecido puro, eu vou passar o marrom. Por enquanto é o marrom puro, porque eu vou deixar também ele dar uma descansadinha e vejo qual foi a proporção aqui para mim. Não pode ser muito, porque é bem fininho, né? Mas acho que todo mundo já conhece um coco seco cortado. A parte da polpa tem aquela casca fininha, uma pele, né? Quase uma películazinha, mas é muito fininha. Então, com esse pincel, eu vou passar o marrom puro. Então, eu vou preencher aqui também esse mínimo pedacinho até aqui, assim como eu fiz com o CEP, tá? O CEP aqui e o marrom aqui. Aqui, por exemplo, eu não posso mexer agora. Joguei um pedacinho aqui, eu vou pintar porque eu não posso mexer em nada aqui. Agora eu vou pintar essa margarida. Eu vou trabalhar nessa margaridinha. É um pedaço, tá? Não é ela inteira. É um detalhe mesmo para não ficar só o coquinho aqui. Como eu já estou trabalhando com o cinza lunar, eu vou continuar com ele, fazendo a parte mais sombreada que tem também na margarida, porque sendo branca a gente precisa botar meio que uma base para ela aparecer depois de pintada, né? Do miolo para fora, olha, eu faço aqui uns risquinhos assim, com o cinza lunar, clareador. Faço aqui também. Esta aqui também, olha, a que está embaixo, eu venho trazendo essa sombra um pouquinho a mais. Aqui, né, um pouquinho. Aqui ficou só um pedacinho.
Lavo o pincel. Uma tinta branca bem ralinha, gente. Essa tá bem ralinha mesmo. É uma base que eu faço aqui, ainda uso clareador, tá? Por quê? Eu passo antes que esse cinza lunar seque. Eu já passei em tudo aqui porque é pequeno, né? E veja que eu faço uma base com esta aguinha, é uma aguinha da tinta branca, pincel número 2, vejo o movimento seguindo aqui, ó, o desenho da petalinha, que é bem pequititinha. Porque uma base, volto depois, refazendo essa pintura, porque ela vai misturar aqui com o cinza lunar, ficando uma corzinha diferente, tá? Ó, sem tirar todo o cinza lunar. Faço aqui também. Ó, ih, tem uns carocinhos aqui que eu tiro. Olha, o pincel seguindo o movimento da pétala, tá? Sem tirar e sem misturar com todo essas duas tintas. Quero mesmo aqui separadinho. Depois, se for preciso, a gente refaz um pouquinho também do cinza lunar, tá? Passei, limpei o pincel e venho espalhando. Nem faço meu olhinho agora, eu deixo para fazer quando for terminar ela, tá? Bom, passei. Aqui eu comecei a riscar uma outra, mas eu falei, não vai ficar muito desenho. Aí eu fui e parei. Como não faço parede, não faço mesa, nada aqui. Aqui eu vou fazer uma sombra, então eu desfaço esse risco aqui com a tinta que eu fizer a sombra aqui. O verde oliva, joguei aqui também uma folhinha bem pequititinha, só para não ficar jogadinha aqui, ó, a florzinha sozinha, tá? Para não deixar a flor na solidão sem uma folhinha. Tá bom? Olha, pincel em pé, vai e vem, subo e desço, sigo aqui o desenho da folha, lavo esse pincel, passei o verde oliva, agora estou com o verde maçã, mas se você não tiver, gente, aí, se já estiver pintando, ainda não tiver esse verde maçã, o verde folha, legal, o verde pistache, legal, mas eu estou usando aqui realmente porque eu tenho, tá? E você vai fazendo aí um testezinho com as cores que mais combine com a sua folhinha, tá? Aqui, passo o verde maçã. É um desenho simples, piquititinho. Vou deixando aqui, olha, as bordinhas dessa folhinha bem clarinha. Mas eu ainda não passo tinta branca aqui, tá? Eu não sei se eu vou usar tinta branca aqui. Eu quero mais clarear com a própria tinta de cor, né? A parte mais iluminada dessa folhinha. Porque a gente não ilumina nossa pintura só com a tinta branca, né? Aí vai variar do desenho, da cor que você esteja escolhendo, tá? Olha, misturo bem, deixando mesmo apenas a pontinha com esse verde claro. Volto com um pouquinho mais do verde oliva, acertando aqui, acerto aqui. Vou trabalhar essa tinta. A gente vem fazendo esses detalhes antes que a tinta seque, tá? Porque depois que secar,
Não dá para fazer, opa, nem vem a tinta. Ó, o verde de oliva nesse pedacinho aqui. O mínimo, tá? E vou, ó, aqui para lá, aqui para cá, mas ainda assim eu sigo aqui o desenho da folhinha, tá? Façoessazinha aqui exatamente como eu estou fazendo essa. Bom, gente, como você pode ver, é uma pintura simples, mas ela fica muito graciosa, tá? Tô buscando fazer de forma simples, bem explicativa, porque é realmente para quem está começando a pintar tecido agora. Como eu falo no começo do vídeo, é o meu primeiro coco, gente. Eu nunca tinha pintado um coco. Eu pensei em pintar esse aqui e trazer também aqui, quem sabe te ajudar, né? Espero que você goste. Se você gostar, dê o seu like, compartilhe, divida com alguém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, agradeço a você que vai se inscrever. Não perca o próximo vídeo, tá bom? Você vai gostar, simples, mas você vai gostar. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Bom final de semana para todos.